Então eu tinha um complexo de, poxa, eu não vou ser aceita. Eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu não ia ser aceita no meio daquelas pessoas. Meu nome é Aline, hoje eu sou comerciante. Eu conheci a Deus ainda muito jovem, ainda era criança, quando eu cheguei na igreja, e fui aprendendo sobre a fidelidade a Deus desde a IBI. Tinha um conhecimento da palavra de Deus, mas eu não praticava totalmente na dependência de Deus. Desde a infância eu tinha complexo pela questão física, pela questão da situação familiar, porque meus pais brigavam demais, meu pai era alcoólatra, então eu tinha um complexo de, poxa, eu não vou ser aceita. Eu tinha medo de falar com as pessoas porque eu não ia ser aceita no meio daquelas pessoas. Ninguém sabia quem era a Aline de verdade. Só sabia que era filha de tal pessoa. Era isso. Porque eu sempre fui uma pessoa retraída, quieta, não conversava com ninguém. Então, se eu não conversasse com ninguém, ninguém ia me perguntar nada. Por não conhecer a Deus, por saber, poxa, eu não tenho um encontro com Deus. Eu não conheço a Deus de verdade. Mas como todo mundo que rotulava a Aline como uma pessoa de Deus, então eu tinha que manter aquilo. Então eu tinha a preocupação o tempo todo de manter aquilo. Mas eu sabia que dentro de mim eu não era, que eu precisava conhecer a Deus. Eu vivia o que estava escrito, seguia à risca, mas eu não vivia o espírito que era passado naquela palavra. Eu era sempre a primeira. Eu tinha que manter aquela aparência de que a Aline é a certa. Eu que decidia onde Deus tinha que estar. Então, quando eu parava para perceber, eu falava, não é dessa forma que Deus está sendo o primeiro. Se todo mundo fala da importância do Espírito Santo, por que eu que estou ditando as regras? Por que eu que estou falando como tem que ser? Aí eu falei, não, eu tenho que ter o Espírito Santo. Porque aí a minha fidelidade no altar, ela vai ser verdadeira. Ela não vai ser de modo automático, porque eu cresci e aprendi isso. Só pelo que está escrito não basta, se eu não conhecer aquele que escreveu, aquele que me ensinou a ser fiel. E aí, Deus foi me honrando. Aí Deus honrou. Deus honrou com trabalho, honrou com promoções. Deus honrou o meu crescimento. E colocando Ele em primeiro lugar, eu tive que aprender a ser independente financeiramente, a ser independente sem me preocupar com o julgamento dos outros, o que os outros podiam falar, o que os outros podiam pensar. A mudança toda ela iniciou quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque o que todo mundo me falava era maravilhoso. Só que eu não sabia que maravilha era essa. Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos um encontro com Ele, isso transforma toda a nossa vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu falava, nossa, eu complicava tanta coisa, eu complicava tudo, e é tudo tão simples. Mas a única coisa que eu precisava era me entregar. Eu não precisava fazer um monte de coisa que eu fazia. Eu falei, Deus, eu quero o Teu Espírito, eu quero a Tua presença dentro de mim. Eu tenho que deixar de ser um rótulo feito pelas pessoas, se o que dentro de mim não é verdadeiro. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não tenho medo de conversar com ninguém e falar, eu tenho o Espírito Santo. Porque ainda que cheguem e falem assim, você não tem, eu tenho. Eu tenho essa certeza, ninguém tira de dentro de mim. Hoje eu tenho paz. É o principal de tudo. Pode vir a luta que for. A luta está do lado de fora, não está dentro de mim. As minhas lutas hoje são as minhas maiores oportunidades. Oportunidade de ter experiência com Deus, oportunidade de me aproximar mais de Deus, oportunidade de ter um testemunho. Porque se as lutas não vier, que novidade eu vou ter na minha vida? Deus tem honrado o trabalho das minhas mãos. Hoje eu tenho um comércio, junto com meu pai, que era alcoólatra. Eu cheguei na igreja, eu tinha que sair da igreja para buscar ele no bar para poder ir para casa. Quem criticava, os pastores roubam, os pastores fazem isso, hoje ele é fiel, hoje ele é dizimista. E eu não tenho que falar para o meu pai, você tem que ser dizimista. Ele é porque ele conheceu a Deus. Nós somos porque nós conhecemos a Deus. E Deus honrou a cada voto, a cada oração. Eu não vivi a pandemia. Eu sei porque todo mundo fala. Mas até hoje eu não consigo parar de trabalhar. Até para estar aqui foi uma dificuldade. Não me sobra tempo de tudo que Deus tem feito. E Deus tem honrado. A Aline já conhecia a importância de se obedecer à palavra de Deus. Ela já conhecia a verdade, mas ela insistia em tocar
nas primícias, que pertence a Deus. Por isso, como poderia ela conhecer e receber o Espírito de Deus? Ela, literalmente, estava tendo a sua fé, sabe, sepultada. Minha fé está morrendo, talvez você esteja aí agora dizendo. Você católico, evangélico, judeu, espírita, muçulmano, a sua fé está morrendo por causa da dúvida, por causa do preconceito, do orgulho. Meu amigo, Deus, Ele quer mudar esta situação, mas para Ele fazer isso, olha só o que você tem que fazer, por favor, Reinaldo. Diz o texto sagrado que uma mulher viúva agora estava de caminho a enterrar o seu único filho. E aconteceu que, no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Está aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 e 12. Meu amigo, ou você faz parte da multidão alegre, saudável, ou você faz parte da multidão que acompanha Jesus e vence os problemas econômicos e recebe o Espírito Santo e se torna uma pessoa feliz, realizada, a exemplo da Aline, ou você continua seguindo a multidão com o defunto. A sua vida é vida de defunto. Jesus quer parar o seu enterro. Jesus vai parar, diga, esse meu enterro. Fale aí da sua fé, da sua família, da sua saúde. Ele quer parar, mas para isso você tem que obedecê-lo. Você tem que buscá-lo. Domingo às 18 horas, neste domingo, dia 9 de maio, Jesus vai parar o enterro da sua vida, se você buscá-lo, a exemplo da Aline. Lembraram de mim, e Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas, e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou nosso presente, cara. Deus aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo,
às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Porque eu não tinha uma expectativa de vida, que era o básico do básico. Que você tivesse aquilo, você já estava muito bem sucedido. Eu sou Cíntia, sou consultora de negócios. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim pra mim: você vai ser bem sucedida no dia que você trabalhar, conseguir pagar suas contas, comprar ali o mantimento para sua casa. Então a gente vinha com essa cultura: eu preciso só trabalhar, ter o meu emprego para me poder ter as minhas coisas, pagar minhas contas, comer, e tá tudo certo. Casei, tive o meu esposo, a gente estava ali numa reunião de amigos. E um amigo nosso falou assim: ó, estamos comprando um carro, e a prestação era 890, eu lembro até o valor, que aquilo ficou marcado para mim. E aí, chegando em casa, eu e meu esposo falamos: nossa, como que uma pessoa vai conseguir pagar uma prestação de um carro de 890? Como é que ela vai comer? Porque eu não tinha uma expectativa de vida, que eu poderia fazer um projeto, ter ali um alicerce, projetar uma vida financeira, que era o básico do básico, que você tivesse aquilo, você já estava muito bem sucedido. Então eu tinha ali um saláriozinho, eu fui em busca do meu emprego, meu esposo em busca do emprego dele. E aí a gente começou a viver do mesmo modo que todos os nossos pais viviam. Então a gente foi seguindo aquele legado, né? Trabalhar para colocar mantimento em casa, para poder pagar as contas, que era o essencial: água, luz, telefone, e sem perspectiva de vida. Uma vizinha minha me convidou assim: vem para a igreja, lutou por mim, e eu comecei a ir por respeito a ela, né? Na verdade, assim, que ela lutou por mim, eu comecei a ir com ela. E aí eu conheci a Igreja Universal. Foi aonde eu entrei, comecei a ouvir ali o que o pastor falava pra gente, e aí eu começava a conflitar com minha vida. Eu olhava para minha vida e falava: nossa, mas eu não vivo isso. Eu não tenho visto isso acontecer na minha vida. Cada pregação que o pastor falava, que quando a gente colocasse Deus em primeiro lugar, a nossa vida poderia mudar. E aquilo me chamava uma atenção: minha vida pode mudar. E aí eu falei: não, tem alguma coisa de errado. Porque a palavra de Deus fala assim e na minha não tá assim. E aí, a cada dia, o pastor ensinava ali pra gente, até a forma com que a gente tirava, não era simplesmente eu tirar os 10%, mas era a primícia. Eu lembro de uma pregação do Bispo Macedo, que ele falou assim: lembra de um aniversário, aonde você tá ali e vai cortar a primeira fatia do bolo. Quando você tira a primeira fatia do bolo, você dá para aquela pessoa que é mais especial, porque a hora mais esperada da festa é a primeira fatia do bolo. É assim que você tem que conduzir a sua vida. Quando você estiver ali para tirar o seu dízimo, você lembra da primeira fatia do bolo, que é para Deus, e coloca ele em primeiro lugar da sua vida. E aí foi algo assim, um divisor de águas na minha vida, eu posso te dizer. Fui buscar a Deus, eu era uma operadora de telemarketing. Eu ganhava um salário de R$590 e achava que estava muito bem, assim, porque supriria as minhas necessidades, que eu juntava com o do meu esposo, e a gente conseguia pagar nossas água, luz, comprar comidinha ali, e estava tudo certo. E aí foi aí que eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Então todo o valor que vinha, até que seria assim um pouquinho, era Deus em primeiro lugar. Eu já tinha ali separadinho, já separava, e era o dízimo e a oferta. Eu aprendi que não era uma mão só, né? Tinha que ser as duas. Então, toda vez que eu separava o meu dízimo, eu separava a minha oferta. Toda vez que eu separava o meu dízimo, eu separava a minha oferta. Paulatinamente, assim, cada vez que eu fazia ali a separação, que eu colocava Deus em primeiro lugar, a resposta era muito rápida. Eu tinha uma resposta muito rápida. Hoje eu sou consultora de negócios e hoje eu faço reuniões para grandes diretores, para multinacionais. Eu consigo falar ali com pessoas de alto padrão, consigo colocar o meu produto ali. E foi justamente quando eu aprendi a dizimar. Quando eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Hoje eu tirava ali o dízimo de 590 que eu entrei, né, na verdade, e hoje eu ganho 20 vezes mais. A nossa vida, ela mudou assim
da água pro vinho, onde eu morava em 2 cômodos. Então hoje eu tenho a minha casa confortável, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um terreno num resort no interior, coisas que eu jamais imaginei ter um dia. Para você colocar ele em primeiro lugar, não tem outra, ou não tem outra, ele te honra também. Você vive uma vida limitada. Você até perdeu as expectativas de conquistar uma vida melhor, de qualidade. Você é uma pessoa que mal consegue pagar as suas contas. É ou não é verdade? A Cíntia, ela viveu assim também. A vida dela estava sendo sepultada. Ela estava viva, mas sendo sepultada. Até que ela conheceu a palavra de Deus. E aquele espírito da morte, quer dizer, a esperança que estava morrendo dentro dela por causa de uma vida cheia de limitações, por causa dos problemas econômicos, as coisas dando errado. Você diz assim, bispo, olha, a minha esperança está morrendo, a esperança de ter a minha casa própria, a esperança de pagar as dívidas, a esperança de ter um bom emprego, a esperança de ter uma vida de qualidade. Está morrendo, está morrendo. O que eu tenho que fazer? Meu amigo, você tem que fazer o que Jesus mandou que aquela mãe que estava de caminho ao cemitério fizesse. Está aqui, ó. Versículo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 7. E vendo-a, Jesus viu a viúva e a mãe que agora estava de caminho ao cemitério para enterrar o seu único filho. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Talvez ninguém tenha tido compaixão de você. O patrão, a empresa, o governo, ninguém tem compaixão de você. As coisas têm aumentado de preço, mas o seu salário continua igual. Mas Jesus teve compaixão daquela mãe, viúva, e disse para ela, não chores. Quer dizer, pare de se lamentar, pare de ficar chorando, esperando um ombro para lhe consolar, porque isso não vai resolver o seu problema. Jesus quer parar o enterro da sua vida financeira, como parou o enterro da vida daquela viúva, daquele único filho que ela tinha, como também dos casos verídicos que exibimos aqui no programa. Leia, Jesus vai parar esse meu enterro. É verdade, você está de caminho para o cemitério. As dívidas, falta de trabalho, desemprego, falta de clientes, mas Jesus vai parar o seu enterro neste domingo, dia 9, às 18 horas, aqui, ó, no Templo de Salomão. Você tenta esconder, disfarçar essa dor que transborda pelos seus olhos. Uma dor insuportável para a qual não há analgésico. A dor de ver quem você ama se perder. De se sentir impotente diante de uma notícia. Por não saber como reagir de algo que lhe foi tirado. O Senhor Jesus quer cessar as suas lágrimas, lhe devolver a alegria. Chegou o momento de dizer pare para esta dor. Neste domingo, 9 de maio, no Dia das Mães, o clamor pelos que choram, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Roberto Donizete, tenho 47 anos, sou empresário. Eu fazia fake news da Igreja Universal, porque para mim o Bispo Macedo ele era um ladrão. Ele usava de artifícios para tirar dinheiro das pessoas menos favorecidas, queria tirar para poder se promover. E sabia até ensinar a outros a fazerem isso no caso dos pastores. Então para mim a Igreja Universal era como uma quadrilha. Então eu tinha na realidade um ódio mortal da Igreja Universal. E quando não a gente via passar nas mídias sociais, na televisão, nos jornais, na revista, coisas que aconteciam, fatos que se levantavam contra a igreja, que fortalecia aquela ideia que eu tinha, de que realmente, olha, tá ali, eu não falei, está comprovado aquilo que eu falei. Eu passava em frente à Igreja Universal e eu mudava de calçada, eu não queria nem passar na porta, porque eu já vão parar, vão querer me chamar, vão querer tirar um pouco do que eu tenho, então eu nem vou passar. Mesmo falando tão mal do Bispo Macedo, eu não tinha uma vida, né? Porque
Logo cedo, com meus 15 anos, eu comecei a fumar e comecei na bebida também. Já tinha o meu pai dentro de casa que tinha o vício do álcool da bebida. A bebida para mim era, desde manhã, no lugar do café, já era uma bebida, né? Eu saía para o trabalho, eu começava a beber 7 horas da manhã e eu parava de beber quando eu fosse dormir. Tá? E o vício do cigarro também, continuamente, um atrás do outro. Eu me lembro de um fato que eu estava trabalhando e eu fiquei na dependência tão grande do álcool que eu não tinha como tomar alguma bebida alcoólica dentro do ambiente de trabalho. Então eu me lembro que eu comprei um Guaraná na época e misturei com álcool de limpeza, para me dar a sustância da dependência que eu fiquei do álcool. Eu vinha a ter um problema no meu casamento. A esposa que eu estava na época pediu a separação, quis separar, né, antes que não queria mais conviver comigo. E ali foi um fundo de poço. Por quê? Porque eu olhei ali que minha vida acabou. Então eu não tenho nada para fazer nesse mundo, eu vou acabar com a minha vida. Assim eu acabo com o sofrimento de todo mundo, vou acabar com o meu sofrimento também, né, vou resolver a situação como tem que ser resolvida. Eu fiquei transtornado e eu desci para a praia onde meu pai estava trabalhando e lá na praia foi onde eu tentei o suicídio, tentei me matar entrando dentro do mar, dentro da água. E ali veio o conflito, né, onde uma voz falava, se mata, mas outra voz bem suave falava, não faz isso. Ali naquele momento eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de hoje eu preciso mudar minha vida, mas não vai ser tirando ela. Né? Então, com muito esforço eu consegui sair, retornei para São Paulo novamente. Aí foi quando eu cheguei à Igreja Universal, de fato e de verdade, me apresentei diante do altar e ali eu fiz uma oração sincera para Deus. Falei, Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, Deus, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha vida. E eu quero colocá-la aqui no seu altar. Né? E ali eu entreguei a minha vida para Deus. A única coisa que eu tinha, não tinha nada, só tinha ela. Eu falei, está aqui esse caco de vida que eu tenho. Se o Senhor puder, muda ela. Desculpa. E ali eu fiz essa oração sincera para Deus. E eu lembro que daquele dia em diante eu tomei decisões na minha vida. E um dia eu falei assim, eu vou fazer a decisão mais importante da minha vida, eu vou me batizar. Ele me batizou com a roupa que eu estava do corpo mesmo. Daquele dia para cá, até o dia de hoje, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca e nem um cigarro. E eu me lembro que em 99 para 2000, na vigília da virada, no momento da Santa Ceia que a gente estava tomando a Santa Ceia, as primeiras palavras, aí nesse momento foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi a maior alegria da minha vida, porque eu fui tomado de uma força muito grande, uma paz, uma tranquilidade. Foi a maior riqueza que eu recebi na minha vida, foi o Espírito Santo. Que o dia que eu recebi ele, eu recebi uma nova vida. Por isso, eu até digo, olha, eu posso perder tudo hoje. Posso perder tudo. Mas a única coisa que eu não posso perder é o Espírito Santo. Porque se eu perder tudo, com o Espírito Santo eu sei que eu vou conquistar tudo de novo. Mas se eu perder o Espírito Santo, eu posso ter tudo, mas eu não vou ter nada. Hoje eu sou casado novamente com a minha esposa, uma mulher de Deus, que tem cuidado de mim. Eu tenho as minhas filhas, que são bem encaminhadas, construindo agora a empresa. Recentemente, na pandemia, eu abri uma empresa e nós estamos aí, né, alavancando com ela, uma empresa de tecnologia. E, acima de tudo, hoje eu tenho a paz. E a Igreja Universal, para mim, é minha mãe da fé. Né? Onde, quando eu tenho algum problema, está ali o altar da Igreja Universal. Eu chego diante do altar e ali eu consigo resolver os meus problemas. Eu digo a todas as pessoas que estiverem passando por problemas, que estiverem achando que não tem solução o seu problema, vá a uma Igreja Universal. Chegue até o altar. Se entregue ali. Faça uma oração sincera nesse altar. E depois busque ajuda. Procura ali um pastor, um obreiro para te ajudar, para te acompanhar. Eu te garanto, eu não estou falando para você, pode ser, talvez não. Eu te afirmo que assim como a minha vida mudou, a tua também vai mudar.
Você está cometendo os mesmos erros que cometeu o Roberto. Você vive para o trabalho. Não está vendo os seus filhos crescerem ou já cresceram com a sua ausência, né? A sua saúde está piorando a cada dia. Os vícios estão gerando outros vícios. E agora a sua esposa está pedindo divórcio. Deus está sacudindo você, meu amigo. A exemplo do Roberto. Ele estava perdendo absolutamente tudo. Até que ele decidiu parar de crer nas mentiras, porque a vida dele estava sendo sepultada. O casamento dele estava morrendo por meio da separação, da falta de comunicação, por causa dos vícios. O que está matando o seu casamento? O que está matando a sua vida familiar? O Roberto, ele decidiu parar de crer nas mentiras, dos fake news e buscar a verdade na palavra de Deus. Ele foi à Igreja Universal, foi bem recebido. Jesus parou o enterro da vida dele, do casamento dele, da família dele. Jesus vai parar esse enterro da sua vida. Diga aí, ó, Jesus vai parar esse, leia, meu enterro. Domingo agora, dia 9, às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Veja que o Senhor Jesus, quando entrou na cidade de Naim, está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13, por favor, Reinaldo, diz aqui, ó. E vendo-a, Jesus viu a viúva que levava o defunto, que era o seu filho único. O Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela. Meu amigo, Jesus está sendo movido por íntima compaixão por você, que tem aí o seu casamento, a sua vida familiar sendo destruída, a exemplo do Roberto que tentou o suicídio. Você até pensar na morte, já pensou? O Roberto chegou até tentar o suicídio. Deus parou o enterro da vida do Roberto, do casamento dele. Jesus quer parar e vai parar o enterro da sua vida também. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. São quase 8.000 templos no Brasil. Às 18 horas, ao pôr do sol. Leia aí. Jesus vai parar esse meu enterro. Meu nome é Bruna Alves Braga, eu tenho 22 anos e eu sou auxiliar administrativo. Durante a minha infância, eu e minha mãe frequentávamos a Igreja Universal. Eu cresci sobre essa disciplina, eu cresci sobre esses ensinamentos que a igreja, que a fé me proporcionava. Mas quando eu tinha 9 anos, quando eu completei 9 anos, por traição do meu pai, a minha mãe se separou dele. E aí começou a maior parte dos meus problemas. Porque eu sempre fui muito apegada ao meu pai, eu sempre fui muito envolvida com a minha família, mesmo porque eu sou a caçula de 4 irmãos e sempre fui tratada como a pequena da família. Eu sofri muito, porque eu não tinha meu pai presente comigo, eu tinha minha mãe, só que ela só vivia chorando, ela só sofria por conta daquela traição. O meu irmão, que estava na época, na fase da adolescência dele, se envolveu com bebidas, chegava em casa, agredia minha mãe, com palavras, com agressão física. Eu comecei a ter problemas de pele. Alergias, começou com uma alergia bem pequenininha e daí foi se espalhando pelo corpo. E em questão de algumas semanas eu estava com o meu corpo totalmente cheio de feridas e essas feridas eram na carne viva. Então eu costumo dizer que foi o pior momento da minha vida, porque eu gritava para tomar banho, eu gritava no chuveiro, eu chorava pedindo para aquilo acabar e não terminava. E os médicos não descobriam o que era, porque eles falaram, o tratamento começou como sarna humana. Depois eles falaram que poderia ser algo pior, mas nada constatava o que eu estava passando, o que estava na minha pele. E eu comecei a ter depressão, porque eu já não saía de casa
com vergonha, porque todo mundo ficava me olhando, todo mundo ficava me achando, parecia que era um monstro que estava na frente. Então, para mim, já não queria mais viver daquele jeito. Então, o morrer para mim era a melhor opção naquele momento. Já acabava com o sofrimento de todo mundo, porque eu via minha família sofrendo também por ver aquilo. Estava demorando demais e que os médicos já estavam praticamente abandonando o meu caso por não saber mais o que fazer. Eu lembrei do que eu aprendi quando eu era nova, do uso da fé. E eu lembrei de novo da Igreja Universal. E foi quando eu fui falar com a minha mãe, que eu queria voltar, para ela me levar, porque eu queria voltar. Mas eu falei que eu precisava voltar. E aí eu fiz uma oração e ela falou, tudo bem, eu te levo. Eu fiz uma oração e eu fui sincera, porque era a minha última porta. Eu não tinha mais para onde correr. E eu lembro até hoje que eu cheguei, foi numa reunião de terça-feira. O que o pastor falou entrou dentro de mim de tal forma que tudo mudou. Eu sabia que ali eu tinha encontrado a minha cura, naquele momento. Depois de 3 dias daquele dia, eu já não tinha mais nada no corpo. Eu já não tinha mais ferida nenhuma, estava todas cicatrizadas. Deus não só curou o meu corpo, como transformou a minha vida. Hoje eu tenho paz, coisa que eu não tinha antes. Hoje eu sou feliz. Deus abençoou a minha família hoje toda é da igreja. A minha mãe serve a Deus comigo. Então Deus, ele transformou a minha vida de todas as formas. Hoje meu pai é da fé também. Então hoje eu tenho a minha vida restaurada, porque me foi falado que existia um Deus que queria morar dentro de mim, que o Espírito Santo queria fazer morada em mim. Então eu comecei a buscar aquilo, porque eu queria ter Deus dentro de mim. Eu não queria só as bênçãos, eu queria o abençoador dentro de mim. Então eu comecei a buscar de madrugada, eu levantava e eu buscava, eu fazia tudo que o pastor falava para fazer nas reuniões, eu fazia, eu meditava na palavra de Deus. O pastor, eu me lembro até hoje que o pastor chamou quem queria receber o Espírito Santo na frente do altar, e eu fui. Mas eu fui decidida, porque eu fui decidida a me entregar de todo o coração. O pastor ministrou e foi nesse momento que eu tive a certeza absoluta de que o Espírito Santo tinha entrado dentro de mim. Eu tinha certeza que o Espírito Santo tinha feito morada dentro de mim. Fisicamente tinha pessoas do lado, mas naquele momento era só eu e o Espírito Santo. E eu recebi uma força, eu recebi uma alegria que ninguém consegue me dar, nada nesse mundo consegue me dar. A partir do batismo com o Espírito Santo, eu passei a olhar as pessoas com outros olhos, com um olhar de alma, de misericórdia, sabendo que muitas delas sofrem como eu sofri. Meu prazer é levar o que eu recebi para quem está sofrendo como eu sofri. O Espírito Santo é tudo para mim. Sem ele, é como se eu vivesse sem o ar. Eu não tenho condições de viver sem o Espírito Santo. Ele é tudo na minha vida. A Bruna tinha tudo para arrebentar, para ser feliz, saudável, realizada, bem-sucedida. Mas a Bruna, ela insistiu em ignorar a necessidade de buscar a Deus. As trevas vieram com força sobre a família, sobre a vida dela, destruiu família. Ela tinha alergia de pele, feridas por todo o corpo, chorava muito, depressiva, triste, bonita por fora e horrorosa por dentro. Até que ela decidiu dar um basta. A vida dela estava sendo sepultada, como a sua, né? Você que está dizendo aí, ó, minha saúde está morrendo de alergias, febres, tumores, infecções, inflamações, bactérias, os medicamentos não surtem efeitos, os especialistas não conseguem diagnosticar, eu estou ficando louco, eu não consigo nem dormir, nem me alimentar. Meu amigo, Deus quer mudar essa situação. Se a sua vida está sendo sepultada, a sua saúde está sendo
sepultada, ele quer parar esse enterro. Jesus quer parar o enterro, o seu enterro, porque você está morrendo prematuramente. Veja só o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 13, diz aqui, ó, e vendo-a, quer dizer, Jesus viu a viúva que agora estava de caminho ao cemitério para enterrar o seu único filho. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Deus teve compaixão de você. Ele teve compaixão da Bruna e disse-lhe, não chores. Leia em voz alta, por favor. Não chores. Quer dizer, saia do sentimento, mulher. Você já perdeu o marido, agora você vai enterrar o seu filho. Saia do sentimento, ficar chorando, se lamentando, choramingando, não vai resolver o problema. Meu amigo, Jesus vai parar esse enterro seu. Neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Chegue cedo, porque Jesus está dizendo para você, pare de chorar e comece a crer, a clamar. Imagine a dor de uma viúva perder o seu único filho. Foi assim que o Senhor Jesus encontrou uma mãe, levando um pedaço seu para o túmulo. Mas o que parecia perdido, sem esperança, foi devolvido a ela pelo Filho de Deus. Levanta! Da mesma forma, Deus quer parar a sua dor e trazer de volta tudo aquilo que lhe foi tirado. Qual o motivo das suas lágrimas? Neste domingo, 9 de maio, no Dia das Mães, o clamor pelos que choram, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Vanderlei, eu tenho 39 anos e eu tinha muito ódio da Igreja Universal, muita raiva, devido ao que a mídia falava, né? Falava-se muito mal do Bispo Macedo e aquilo para mim mexia comigo. Eu não podia ouvir falar do Bispo Macedo. Eu me lembro que em determinadas situações, quando eu via a minha vizinha ouvindo alguma música da igreja, aquilo me deixava transtornado, aquilo me deixava extremamente nervoso. Na minha cabeça, a igreja ela roubava o povo. Na minha cabeça, a igreja ela explorava o povo, né? E principalmente eu achava que explorava o povo mais carente. Não podia ouvir falar de Igreja Universal. Eu passava de ônibus ou de carro na frente de uma igreja, aquilo mexia comigo. Eu virava o rosto. Se eu estava com um controle remoto na mão e passava e via uma programação da igreja, eu mudava muito rápido. Na minha cabeça, o Bispo Macedo ele era um ladrão. Um ladrão, ele explorava as pessoas, ele roubava as pessoas, ele enganava as pessoas. E ao ponto de eu nutrir um determinado ódio por ele. Quando as pessoas falavam para mim que estava indo na Igreja Universal, aí eu fazia de tudo para tentar mudar a cabeça delas. Eu falava, não, você está sendo enganado, não vai. O que mais me deixou indignado foi uma minissérie que eu acompanhei numa determinada emissora aí, e eles retratavam, né, a imagem do bispo uma coisa muito ruim. Eu lembro até do final daquela imagem, a parte que ele parece que joga uma peça íntima em cima da Bíblia, aquilo ali me deixou muito indignado. Assistindo essa série, eu acreditava que era assim que funcionava. Porque naquela época, praticamente tudo que se passava na televisão a gente acreditava, não tinha a internet como é hoje, né? Hoje as informações a gente consegue pesquisar de outras maneiras. Naquela época você tinha televisão, o que passava na televisão você acreditava. A minha opinião ela foi formada devido a essas fake news que eu via, o que eu ouvia falar do Bispo Macedo. Eu lembro de quando o bispo foi preso, inclusive eu comemorei. Eu fiquei muito feliz pelaquela cena de estar passando ele sendo preso, que eu achava que ali seria o fim. Nessa época, a minha vida era destruída. Eu não era feliz em nenhuma área da minha vida.
eu não conseguia dar certo em nenhum relacionamento. Apesar de eu trabalhar, eu não tinha resultado financeiro nenhum. O que eu ganhava, eu gastava nos finais de semana, em baladas, em bebida, porque eu gostava de sair muito. E a minha vida familiar também não era boa, porque eu era uma pessoa muito agressiva, então eu descontava isso muitas das vezes em cima dos meus familiares e eles ficavam até meio receosos de se aproximar de mim, de conversar comigo, então era uma vida totalmente destruída. Conheci uma pessoa, essa pessoa me convidou para ir para a igreja e eu já tinha aceitado o convite, eu falei, mas e aí, qual igreja que você vai me levar? Aí a pessoa falou, eu vou te levar na Igreja Universal. Aí eu, sério que você vai me levar na Igreja Universal? Sim, na Igreja Universal. Mas como eu já tinha falado para ela que ia, e mesmo eu viver errado, eu tinha a palavra, né? Eu falei, não, eu combinei que eu vou, mas depois nunca mais eu piso o pé lá. No entanto, que eu cheguei na igreja com muito preconceito. Mesmo com a vida destruída, eu cheguei cheio de orgulho, eu cheguei com a cara muito fechada. Eu imaginava que eles já iam, né, pedir dinheiro, pedir oferta, porque era aquilo que a gente ouvia, né? Mas aí quando eu cheguei, na entrada eu já senti algo diferente. A sensação que eu senti ali na Igreja Universal não tinha sentido em lugar nenhum, então aquilo já me chamou a atenção, porque ele começou a falar de mudança, de transformação. E tudo que eu queria naquele momento era uma mudança, era uma transformação. Com o tempo frequentando, eu comecei a colocar em prática o que os pastores falavam. E ao colocar em prática, eu comecei a ver mudança. A primeira mudança que eu vi foi o meu interior. Eu já tratava melhor as pessoas, eu já não queria ficar mais sozinho, eu já comecei a sentir uma paz interior, já comecei a ter uma mudança. E por uma curiosidade, ficava uma pergunta na minha mente, né? Por que Deus me chamou para a Igreja Universal? Por que Deus me chamou para a igreja do Edir Macedo, que eu odiava tanto, né? E teve um determinado momento que eu tive a minha resposta. Eu acompanhando a programação do bispo, a mensagem que ele deu no rádio, e no final da mensagem ele fez uma oração. E naquela oração me chamou a atenção porque ele orava pelas pessoas que odiavam ele, pelos inimigos. Eu falei, poxa, mesmo ele sendo criticado, mesmo ele sendo caluniado, ele está orando por essas pessoas. E um dia eu fui uma dessas pessoas. Então está aí a minha resposta. O que eu tirei da minha vida que não foi bispo, não foi pastor, não foi ninguém que mandou. Foi uma decisão minha. Eu excluí aquele canal da emissora que falava as fake news contra o bispo, porque eu pensei comigo, poxa, por causa de uma notícia dessa ruim, eu poderia ter perdido a minha salvação. Então aquilo ali fez com que eu excluísse aquele canal da minha TV. Até hoje eu não assisto aquela emissora. Eu aprendi que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele podia habitar dentro de mim. E eu comecei a buscar, eu comecei a me dedicar, eu comecei a querer mais do que tudo aquele Espírito. E eu falei, poxa, hoje é quarta-feira, é dia de busca do Espírito Santo, tem que ser hoje, eu quero receber o Espírito Santo hoje. Então eu fiquei no trabalho e a minha mente conectada naquela reunião, a minha mente conectada com Deus. E naquele dia eu me lembro que eu falava com Deus assim como se Ele estivesse na minha frente. E Ele veio, Ele me tocou naquela noite. Eu me lembro como se fosse hoje, porque dentro de mim mudou assim completamente. Naquele momento que eu recebi o Espírito Santo, eu fui tomado por uma alegria, eu fui tomado por uma paz. E eu me lembro assim que, poxa, existiam pessoas que tinham feito mal para mim. No término daquela reunião, a primeira coisa que veio na minha mente, vai lá falar com essas pessoas. Fala com essas pessoas, fala que a partir de hoje você não tem nada contra elas, a partir de hoje o passado está acabado. E foi o que eu fiz. Eu saí daquela reunião, no dia seguinte eu já fui falar com essas pessoas e de lá para cá, essa paz, essa alegria, ela é contínua. Hoje a minha vida está totalmente mudada. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma excelente esposa, que foi Deus que
que me deu ela, eu tenho essa certeza absoluta. Hoje o meu trabalho ele é abençoado, eu tenho crescido cada dia mais. Hoje eu sonho e realizo os meus sonhos. Para mim, a Igreja Universal ela foi crucial para a minha mudança, para a minha transformação. E sou grato à Igreja Universal também por ter me apresentado esse Deus, por ter me ensinado essa palavra, a praticar essa palavra, porque foi uma vez praticando essa palavra, uma vez colocando a minha vida apoiada nessa palavra, eu tenho certeza que foi por isso que houve a mudança. A gente vê a obra expandindo, a gente vê quantas igrejas estão abertas. Se qualquer lugar que a gente viaja do Brasil, você vê uma Igreja Universal. Você vê ali uma igreja com a porta aberta, dando assistência. Você vê em momentos difíceis, quem está lá? A Igreja Universal, ela está lá. Assim, as pessoas que hoje nos acompanham, eu falo para elas o seguinte: não dê atenção para o que falam, não dê atenção para o que você vê na mídia. Faz como eu fiz, vai e faz uma prova. Se funcionar, você vai ver a mudança. Se não funcionar, o que você tem a perder? Por isso que eu digo, não acredite no que as pessoas estão falando, mas faça uma prova e você vai ver que a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada, assim como a minha foi. Vejo o perigo do preconceito, do orgulho e de dar credibilidade a mentiras. Você acaba matando, destruindo os bons olhos, a esperança, a fé. A exemplo do Vanderlei, ele que se tornou um homem agressivo, bebia muito, só queria saber de festas, mas a vida dele era uma bagunça. A esposa dele se envergonhava dele. Ele não tinha orgulho do filho que ele era, do cidadão que ele havia se tornado, porque ele estava rejeitando não a Igreja Universal, ele estava rejeitando ao próprio Deus. Porque na Igreja Universal nós ensinamos e anunciamos ao Deus vivo, a palavra de Deus. Meu amigo, o que está matando a sua vida? O que está matando você, sepultando você? A agressividade, o vício, o preconceito, o orgulho? Faça como fez o Vanderlei. Você que diz: bispo, meu casamento está morrendo de preconceito, ou de agressividade, ou de vício, ou de traição. O que está matando o seu casamento? O que está matando a sua vida conjugal? Jesus quer parar esse enterro, mas para isso você tem que ser humilde. Para isso você tem que aceitar a palavra dele. Diga aí, Jesus vai parar esse meu enterro. O seu casamento não vai ser enterrado. Essa agressividade não vai enterrar a sua família. Esse espírito do vício vai parar. Neste domingo você vai trazer a sua esposa. Você vai trazer o seu esposo aqui. Gostando ou não, você vai trazer esse ente querido seu que está sendo enterrado vivo. Vivo. Por causa do preconceito, a agressividade, as festas, o orgulho e tudo aquilo que ele vem fazendo e que só ele não vê. Mas ele está sendo enterrado vivo. Você vai trazê-lo porque Jesus vai parar esse enterro e vai ressuscitar a sua família, o seu casamento. Meu nome é Leonardo Dornelles Bertagnoli, tenho 33 anos, sou engenheiro. Bom, eu vim num lar muito conturbado, né, de uma família muito conturbada. Eu fui crescendo, me alimentando daquilo ali. Então, foi gerando uma raiva, uma revolta dentro de mim. As brigas chegavam, assim, basicamente verbais, mas chegou até o ponto de serem físicas, né, a ponto do meu pai puxar uma faca para minha mãe. Então, assim, aos meus 13 anos de idade, houve o divórcio dos meus pais. Tive que me tornar o pai do meu irmão, no caso mais novo. O meu pai me rejeitou muito. Então, eu cresci muito rejeitado por ele em toda a minha adolescência. Então, isso me dava muita raiva. Então, eu cresci com esse ódio, né, com essa raiva, com essa revolta por toda essa situação. Em paralelo, eu tinha uma angústia, uma tristeza muito grande, um vazio muito grande dentro de mim. Então, assim, eu era muito complexado. Tipo assim, eu me achava muito inferior. Eu nunca imaginava que eu ia ter
vestir tal roupa, eu nunca imaginava que eu ia conseguir tal profissão, que eu ia me formar, que eu ia poder casar, nunca, não passava isso na minha cabeça. Minha mãe, ela tinha problemas espirituais também, né, síndrome do pânico, então a gente não podia, toda vez que a gente, por exemplo, ia num lugar, sei lá, ir num shopping, algum lugar movimentado, ela ficava em choque, assim, ela não conseguia ficar ali, ela precisava sair. E tanto eu quanto minha mãe, a gente começou a buscar alguma forma de mudar essa situação, né? Então a gente buscou ajudas, tanto em psicólogo, eu frequentei psicólogos, porém entrava e saía da mesma forma. A minha mãe começou a buscar, além das casas de religião, também em outras denominações. A minha mãe, a última porta, né, para ela foi a Igreja Universal. Então ela começou, né, aquele processo de libertação e eu vi a mudança através da vida dela e comecei a frequentar também. Nas reuniões, no momento que eu comecei a frequentar as reuniões, o que me chamava a atenção era a libertação. Era exatamente a libertação. E aquela palavra que vinha de encontro, né? Você que está vazio, você que tem uma angústia, você que é triste, parecia que estava falando comigo. Foi me apresentado um Deus, né? Que poderia mudar aquela situação. Então ali eu vi, poxa, tem saída. Cada palavra, em cada pregação, Deus foi falando comigo. Primeiro que eu deveria perdoar o meu pai, né? Aquela mágoa, toda aquela revolta que eu tinha dele, né? A tristeza foi saindo, a mágoa foi saindo e eu fui me libertando. Me batizei nas águas e aí, ouvindo as pregações, me foi apresentado o Espírito Santo. Algo que me chamou bastante atenção quando o pastor pregava era que Deus, além de tudo, Ele era Pai. Então Deus poderia ser aquele pai que eu nunca tive. E que, além disso, o mais importante era a salvação da minha alma, né? Então eu precisava do Espírito Santo para ser salvo. Então por isso eu coloquei toda a minha força, não, eu preciso disso, eu quero isso para a minha vida. Foi um processo, né? Eu começava a me entregar mais, eu começava a buscar mais a Deus em casa, nas reuniões, eu vinha quarta, eu vinha domingo, jejuava, usava todas as armas da fé para ter Deus dentro de mim. E eu estava colocando toda a minha força, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, né? Pedindo para Deus me preencher aquele vazio, me renovar. E ali Deus apareceu para mim. E após essa busca, eu tive aquela paz, que foi a certeza, né? A certeza de que Ele era comigo, que nada nem ninguém ia tirar aquela paz que tinha dentro de mim. Deus, Ele me transformou de dentro para fora, né? Então Ele tirou toda aquela angústia, todos aqueles complexos de inferioridade que eu tinha com relação aos outros. Ele me preencheu de tal forma que eu não tinha mais tristeza, não tinha motivo mais para estar triste, eu não tinha mais motivo para estar frustrado, angustiado. Ali eu conheci o Pai, que realmente é aquele Pai que não me rejeitou, né? Que me aceitou da forma que eu sou e que me preencheu, que me aceitou, que me renovou. A partir do batismo com o Espírito Santo, Ele foi me guiando. É como se você tivesse um GPS, que aqui você pode ir, não, aqui você não vai por aqui. Então Deus, Ele foi guiando a minha vida e, consequentemente, todas as áreas da minha vida foram abençoadas. Profissionalmente, Deus me abençoou, eu consegui minha formação, consegui um bom emprego numa multinacional. Na minha vida sentimental também, Deus me apresentou minha esposa. Hoje eu sou casado, sou uma pessoa feliz, abençoado, completa no meu casamento. Aquele casamento dos meus pais, né, aquela referência que eu não tinha, totalmente, né, errada. Hoje eu tenho um casamento feliz que serve como referência para outras pessoas também, para minha própria família. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com a minha família, com meu pai, com minha mãe. A gente tem paz, a gente tem comunhão entre a gente. O Espírito Santo na minha vida hoje Ele é tudo. Sem Ele eu não tenho nada. Sem Ele eu não sou nada. Ele é como o ar que eu respiro, eu dependo dele para tudo. A Igreja Universal foi a minha universidade da fé, onde eu aprendi a viver, onde eu aprendi a usar a minha fé, a fé inteligente, a fé que salva, que dá vida, que dá paz. Isso eu aprendi na Igreja Universal. Eu não troco o Espírito Santo por nada nem por ninguém nesse mundo, por nada. Nada se compara ao Espírito Santo dentro de mim. Esta foto aqui, esta imagem, há anos atrás, do Leonardo com seu pai, era impossível. Porque eles brigavam, se agrediam fisicamente e verbalmente. Não havia respeito, não havia amizade, não havia carinho entre eles. E isso fez com que o Leonardo alimentasse, sabe, esses complexos, esses sentimentos de vingança ou de mágoa. O relacionamento entre pai e filho estava sepultado. Esse jovem estava de caminho ao cemitério. E esse pai também, espiritualmente falando. Mas Jesus parou o enterro.
da vida do Leonardo, ele quer parar o enterro também do que está sepultando o relacionamento seu com seus pais, com seus filhos. Você que diz, meu pai está morrendo. Morrendo de quê? De violência? Seu pai está morrendo de quê? De uma doença incurável? Seu pai está morrendo de quê? De um espírito de orgulho, de incredulidade? Seu pai que está morrendo, seja do que for, você vai trazê-lo neste domingo aqui ao Templo de Salomão. Às 7 da manhã, 9h30 ou às 18 horas. Ao pôr do sol nós estaremos juntos. Jesus, meu amigo, ele vai parar o enterro deste ente querido seu. Ele vai parar o enterro da sua vida. Diga aí, Jesus vai parar esse meu enterro. Ao pôr do sol, às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Quando ela chegou e tirou a coberta, ela estava machucada, sangrando. Ela já estava morta. E aí ela gritou, ele correu, ele fugiu. A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades, mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de 2 anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava, enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm 7 e 8 anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia ao enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de 6 anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola, ligada a fios de eletricidade. Acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de 9 anos, admitiu que matou a criança a pedido da enteada, de 16 anos, com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de 3 anos e deixa corpo em Matagal, às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia, em São Bernardo do Campo. Ele estuprou a minha tia, que é especial, irmã da minha mãe. Tinha 4 anos e eu vi tudo. Ele fez na minha frente, cara. O ódio está por toda parte. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou: o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que, nos últimos dias, o comportamento mau do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias, de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Hoje pode ser a sua última oportunidade de se arrepender, de se entregar por completo ao Senhor Jesus e ser salvo. Por isso, meu amigo, tome a decisão de se batizar nas águas o quanto antes. Busque o Espírito de Deus e você estará pronto para viver ou para morrer. Caso você ignore este alerta, seguirá então frustrado e o pior, sofrerá grande tribulação porque Jesus não terá como lhe arrebatar
Os sinais são visíveis de que Jesus está voltando para buscar aos seus. E cabe você, como eu, estarmos preparados, porque tanto você como eu cremos em Deus. Por isso, aos domingos às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão